Deixa eu falar com o Evandro Alvimar, psicólogo, é um prazer que eu recebo aqui pela primeira vez que ele participa conosco e é um prazer tê-lo aqui, viu, Evandro? Seja muito bem-vindo e vamos falar de um tema aí, atenção plena, portuguesando aqui, o Mindfulness, para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre o que é isso, para aquelas que já conhecem, para aquelas que não conhecem, para saber o que é e como aplicar na sua vida. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Eu agradeço também o convite, agradeço por estar aqui, por poder compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu que já admiro o seu trabalho, te acompanho há um tempo e espero que a gente possa conversar, né, aprender, compartilhar e que as pessoas possam interagir. E obrigado também à audiência, aquelas pessoas que estão ouvindo, né, aos amigos, parentes e aquelas pessoas que têm interesse no conhecimento. Isso aqui é o ponto, né? E aquelas que estão nos vendo agora e outras que vão nos ver em outro momento aí também. Lembrando, gente, que esse conteúdo aqui com o psicólogo Evandro Alvimar, com os advogados que eu vou fazer em seguida também, fica disponível no canal GR News Notícias no YouTube. Você pode ver quando você quiser, tranquilamente. Logo mais fica disponível aí, tá certo? Agora, Evandro, voltando aqui ao nosso tema, o mindfulness, ou atenção plena, vamos caracterizar o que é isso, para quem não sabe, para quem ainda não teve, não aprofundou para aprender, já deve ter ouvido a palavra, mas ainda não se aprofundou, já deve ter lido em algum lugar. O que é mindfulness ou atenção plena? Como caracterizar? Certo, Geraldo. Mindfulness, essa palavra em inglês, ela é traduzida para o português como atenção plena. Mas muitas pessoas preferem utilizar a palavra mindfulness mesmo, até mesmo porque essa palavra não tem uma definição exata, sabe? Vários cientistas eles definem essa palavra de forma diferente, mas a gente vai tentar simplificar aqui. Veja bem, atenção plena ou mindfulness pode ser definida como a atitude de estar presente no aqui e agora, com consciência, abertura, curiosidade e gentileza, sem julgamentos. Porque geralmente nós dizemos que a gente está presente ou a gente pensa que a gente está presente, mas na verdade a gente está no que nós chamamos de piloto automático. Nós estamos ruminando, nós estamos no mundo da lua, vivendo no passado, vivendo no futuro, sempre preocupado com alguma coisa ou tendo pensamentos negativos e apegados a esses pensamentos negativos. Então o Mindfulness, eles nos convida a trazer mais a atenção para o aqui e agora, a estar mais consciente do que acontece conosco mesmo, com o nosso corpo, nossas sensações, nossas emoções, a estar presente diante do outro, né? Porque dessa forma a gente consegue se relacionar melhor com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com as outras pessoas também. Então, existem técnicas diversas para a gente praticar esse estado. Podemos pensar que é um estado mental também, né, onde você está mais consciente, onde você está realmente presente, atento, né, com uma atitude mesmo, com essa intenção de estar presente, independente do que você estiver fazendo, E ou onde estiver. outras palavras, o importante no mindfulness é o aqui e o agora. Exatamente. E quando a gente pensa no aqui e agora, não é assim, então eu vou esquecer todo o meu passado e eu também não vou estar nem aí para o futuro. Não é isso, né? É você considerar toda a sua sabedoria, todo o conhecimento que você já tem, é você se responsabilizar pelo seu futuro também, mas você se conectar com aqui e agora, com esse momento presente, no sentido de perceber, de notar, de ter curiosidade para todas as suas sensações, sentimentos, né? Porque geralmente quando a gente está fazendo alguma coisa, como eu disse, a gente está nesse piloto automático. Então nós sugerimos, por exemplo, imagina que você está tomando banho, né? Igual agora há pouco eu estava tomando banho e aí eu estava pensando, daqui a pouco tem uma entrevista com o Geraldo, né? Então a mente foi lá no futuro. E aí, o que eu fiz nesse momento? Eu percebi que eu distraí, que a minha mente foi no futuro e eu trouxe ela de volta. E aí a gente tem a possibilidade de fechar os olhos, de sentir a mão no corpo, de sentir o cheiro, de escutar o som da água, né? De fechar os olhos por um instante, de perceber a quantidade de água, a temperatura da água. Enfim, você traz a atenção para as sensações, né? Auditivas, para a questão tátil, e também questão visual e qualquer outra sensação presente,
no sentido de autoacolhimento, no sentido de generosidade consigo mesmo, de estar presente. Então é um contato onde você realmente está presente. Mindfulness é outra maneira de dizer assim, ó, foca no que você está fazendo. Exatamente. E esse foco, a gente pode dizer que é um foco bem peculiar, porque você traz não só a questão da atenção, mas você traz também a conexão com a sensação. Então, que seja um simples beber água, né? Eu consigo, por exemplo, prestar atenção na sensação física de segurar esse copo, porque às vezes a gente toma água, a gente bebe qualquer coisa no piloto automático e pensando em outras coisas, então você não está presente. E aí você vai ter muito mais qualidade de vida, muito mais saúde, se você se conecta através dos sentidos com aquilo que você está fazendo. Então, eu percebo a sensação tátil, eu posso perceber a temperatura desse copo, eu posso perceber como que é pegar esse copo, a sensação em cada um dos dedos, né? E ao tomar essa água, eu posso sentir o gosto dessa água, como se eu nunca tivesse tomado água na minha vida, como se fosse a primeira vez. Então, a gente fala muito nesse gesto de curiosidade mesmo e de gentileza para consigo mesmo. Agora, eu quero saber como surgiu esse mindfulness, essa atenção plena, esse conceito. Não sei se é um conceito, se é uma ideia, a gente vai saber mais. Mas estou pensando aqui também, com base nisso, porque a gente costuma, hoje nós estamos vivendo uma vida muito corrida, sim, todo mundo. É trabalho, é escola, é lazer, quando dá, lazer é quando dá e se der, mas está todo mundo envolvido em mil coisas. Por exemplo, muita gente trabalha no home office em casa hoje, aí divide a atenção entre o trabalho que tem que fazer, porque tem que liberar o serviço, tem que ser produtivo para a empresa a qual trabalha, mas ao mesmo tempo tem duas crianças que estão ali precisando de atenção também dentro de casa. Você tem que, as mulheres principalmente, tem que se virar muito com isso, os homens também, mas acaba que a sua mente fica divagando, porque é muita coisa que você tem que dar conta. Mas por outro lado também eu quero pegar um parte aí que eu acho que é interessante. Seria uma outra forma também da gente aplicar isso para não procrastinar, porque a gente tem essa mania de procrastinar e deixando tudo para depois, deixando tudo para depois. Você vai fazendo as coisas, não, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso hoje. Aí você começa a procrastinar e acaba que não faz nada. O mindfulness ajuda nisso também, você evitar esse tipo de coisa, para render mais. Com certeza. Tem uma definição de mindfulness, Geraldo, que eu gosto muito, que é mindfulness é a qualidade ou estado de estar consciente ou consciente de algo. Então, é consciente, inclusive, dos nossos valores, daquilo que é realmente importante para mim. Então, quando você fala sobre procrastinação, uma pessoa que procrastina, ela não está realmente entrando em contato com aquilo que é valor para ela. Ela talvez necessita de alguma motivação, de alguma coisa externa para que ela dê os primeiros passos, para que ela tome decisão, quando na verdade ela precisa se conectar com o que é valor para ela, com o que realmente é importante e significativo. Eu vejo que as pessoas, por exemplo, hoje em dia, elas estão muito interessadas no prazer em detrimento do que é realmente importante para elas. Então veja, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem trabalhar, muitas pessoas, né, não querem levar a sério, com consciência, com atenção, com responsabilidade, e elas querem se divertir, querem farra, tal, bagunça, e falta o quê? Entrar em contato com a sua responsabilidade, com aquilo que é importante para a pessoa, com aquilo que é valor, com aquilo que é necessário. E quando a gente entra em contato com aquilo que é necessário, com aquilo que é valor, e que a gente dá passos em direção a isso, a gente vai ter desconfortos emocionais, ansiedade, às vezes desânimo, às vezes raiva, né? E aí a pessoa, ela espera estar motivada para realmente começar a fazer aquilo que é importante. Então a gente precisa realmente se conectar com o que é valor, estar consciente do que é importante para nós, dar passos em direção a esse valor, apesar de. Então não importa se eu estou desanimado, se eu estou triste, se eu estou ansioso, se eu estou cansado, se é importante para mim, eu vou dar passos em direção a isso, eu não vou procrastinar. Eu vou pegar esse ponto aí que você fala do emprego, do trabalho, que muita gente hoje quer emprego, não quer trabalhar. Essa é uma realidade que nós temos aí. Inclusive, dia desse eu recebi a visita de um amigo, ele tem um estabelecimento comercial, não é bar, não é restaurante, não é casa noturna, mas que tem que trabalhar também aos finais de semana, no período da noite até 11 horas. Sexta, sábado, domingo, feriado, ele tem que atuar, tem que trabalhar. E aí ele estava precisando de funcionário para trabalhar, principalmente nesse horário. Aí chegou uma senhora lá, não, eu preciso da vaga porque eu tenho meus filhos, eu estou passando fome, está uma dificuldade danada e não está dando, arruma uma vaga para mim. Falou, não, perfeitamente, a senhora pode vir, pode trabalhar e tal. Treinou ela começou a trabalhar.
Trabalhou um fim de semana, não volto mais. Não quero trabalhar de noite, não. Você vê, e diz que estava dificuldade, passando até fome com os filhos, quer dizer, ela não focou naquilo, né? Ela Sim. pensou, ah, não, eu podia estar lá em casa agora, sexta de noite, sábado de noite, domingo de noite, eu estou aqui trabalhando. Que ela folgue lá na empresa, eles folguem outros dias da semana. Sim. E tem, claro, um rodízio de acordo com a lei trabalhista, que um domingo por mês tem que folgar também, que é o normal. Mas você vê, ela não focou nisso, né? Ela Uhum. pensou só, talvez, só no que ela podia estar fazendo fora do serviço. Então quer Sim. dizer que a necessidade dela não era tanta assim também, né? A gente pode fazer esse julgamento. Podem existir coisas implícitas que não estão ao nosso alcance, então não tem como a gente realmente ter uma clareza disso. Mas é possível, né, que a pessoa realmente ela não está conectada com os seus valores, com a sua necessidade, e não faz aquilo porque realmente quer fazer, pela intenção, pelo propósito de fazer, né? Então, quando a gente volta no mindfulness, essa intenção de estar fazendo aquilo com amor, com conexão, com cuidado, né? Pensando em si, pensando na família, pensando realmente no que é importante para a gente. Olha, é possível que essa senhora, de repente, entrou em contato ali naquele momento, inconsciente talvez, e percebeu, olha, não é o que eu realmente quero, eu quero outra coisa. Ou seja, é possível isso, mesmo a pessoa precisando muito, é possível. Né? Agora, a gente tem Ou que às entender vezes a necessidade. ela usou esse argumento também para conseguir a vaga, né? É, Pode ser também, né? pode ser. É outra situação. Agora, voltando aqui, como é que surgiu esse conceito do mindfulness ou atenção plena? Sim, vamos lá. Em 79, já há algumas décadas, um biólogo, John Kabat-Zinn, americano, eu não sei se ele é americano ou do Reino Unido, me confundi nesse momento, mas ele fez grupos de estudos, né? Ele era praticante de meditação, de yoga, de práticas orientais, meditativas, e ele decidiu fazer grupos de estudos com pessoas para trabalhar, para tratar pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, né? E aí ele submeteu aquelas pessoas a essas práticas que ele já praticava há muito tempo e fez exame de ressonância magnética, né, nessas pessoas e comprovou-se depois de algumas semanas, especificamente 2 meses, que o cérebro daquelas pessoas que se submeteram àquelas técnicas, aquelas práticas, ele estava diferente. Ele sofria, né, alterações diferentes, estímulos diferentes. E aí pode-se perceber, por exemplo, uma maior ativação do hipocampo, que é uma área responsável pela memória. Então, isso significa as pessoas começaram a melhorar significativamente sua memória. Pode-se perceber também maior espessura do lobo pré-frontal, do córtex pré-frontal aqui, o que significa pessoas com mais foco, com mais atenção, com mais ânimo, com mais força de vontade, que até implica na questão da procrastinação que a gente falou agora há pouco, né? E outra parte importante também, existe uma área do nosso sistema emocional, que a gente chama de sistema límbico, existem as amígdalas. E aí, essas amígdalas, elas ficam hiperativadas quando nós estamos muito ansiosos, preocupados, agitados. E aí, pode-se perceber nessas pessoas que praticavam, né, regularmente as técnicas, uma maior inibição nessa região do cérebro, nesse sistema emocional, sabe? Mais tranquilidade, menos estímulos. E inclusive essas amígdalas elas se apresentaram menores, o que significa que a pessoa realmente ela foi ficando menos ansiosa, menos estressada e tal. Então, a partir disso foi se desenvolvendo protocolos, né, e outros protocolos, e até hoje, principalmente na última década, assim, vários outros protocolos foram desenvolvidos por outros profissionais, vários estudos são elaborados todos os dias, estudos científicos, né, comprovando a eficiência, a eficácia de protocolos, de treinamento em mindfulness. Esse mindfulness, né, essa atenção plena, tem chegado em todo o mundo mesmo. Nas escolas, por exemplo, no Reino Unido já é uma matéria escolar. Batalhões de polícia têm treinado, né, os profissionais para estarem mais presentes, mais conscientes, e aí existem consequências disso também, que é mais foco, mais concentração, mais atenção, mais ânimo, mais criatividade, né? Porque o seu cérebro, mindfulness é um estado mental onde você tem todos esses componentes. Então a gente percebe, por exemplo, vem crescendo muito também no mundo corporativo, nas empresas, né?
que tem contratado cada vez mais especialistas para dar esse treinamento em Mindfulness com seus colaboradores ali na empresa, ou seja, eles desaceleram aqueles colaboradores, por alguns minutos todo mundo para, vamos sentar, vamos praticar as técnicas, porque eles entendem que aqueles colaboradores eles rendem mais, eles desenvolvem mais, eles têm mais criatividade, eles produzem mais. Tá aí, interessante. E aqui, ó, o John Cabazinho, para não ficar dúvida aí, nasceu no dia 5 de junho de 44, está com 76 anos, ele nasceu em Nova York e ele se formou no ano que eu nasci, lá no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1971. Bacana, então obrigado, tá aí Geraldo. O John Cabazinho, que é o que você explicou Precursor. que precursor do Mindfulness. Agora, você falou aí de várias coisas, agora nós temos práticas formais, práticas informais, como é que aplica isso, Evandro? Exatamente. Práticas informais, eu comentei agora há pouco com você quando eu disse assim, eu estava tomando banho, aí a minha mente estava lá na entrevista com o Geraldo Rodrigues, eu tomei consciência onde eu estava no futuro e trouxe a atenção para o aqui e agora, para aquele momento do banho. Então, as práticas informais independente do que você esteja fazendo, em qualquer lugar que você esteja, que você possa perceber que a sua mente divagou em algum momento e que você possa voltar. Então, no banho, como eu dei o exemplo, percebe que estou distraído, que eu estou pensando em outra coisa e volto e me conecto com as sensações corporais, auditivas, enfim. Quando eu estou, por exemplo, comendo, uma prática também, inclusive existem vários protocolos em Mindfulness voltados para a alimentação, que a gente chama de Mindful Eating, que é você estar realmente consciente e presente na hora da alimentação. Porque o que a gente percebe muitas vezes? As pessoas estão comendo ou devagar demais, aquela pessoa que às vezes demora horas para comer, né, podemos dizer assim, ou às vezes a pessoa está comendo com pressa demais, que é muito comum hoje no trabalho e tal. Então, o Mindfulness é você observar como que você está comendo e você tomar consciência disso e você estar presente. Então, eu posso, por exemplo, comer o que eu estou comendo como se fosse a primeira vez, como se eu nunca tivesse comido aquilo antes, com curiosidade, com abertura. Então, que seja o arroz, que seja a carne que eu sempre como, eu posso fechar os olhos e me conectar com aquela carne, sentir aquele gosto. Como é perceber aquela carne aqui na minha boca? Como se eu nunca tivesse percebido. Só que em algum momento, quando a gente faz isso, em algum momento a nossa mente ela vai fugir, ela vai distrair. Isso é natural e é comum, e é saudável também, isso faz parte do nosso processo de evolução, as distrações. Porque se a gente ficasse focado o tempo todo em uma coisa só, a gente seria presa fácil, né, para os predadores. Então, mas quando eu perceber que minha mente fugiu, que eu distraí, que eu estou pensando em outra coisa, um pensamento negativo, uma preocupação com alguma coisa, eu só falo, está tudo bem. Mentes humanas distraem. E eu volto e eu convido gentilmente a minha atenção para o aqui e agora e eu continuo prestando atenção naquele alimento. E aí eu posso explorar a questão visual. Qual é a quantidade de comida? Qual é o tamanho desse prato? Quais são as cores do meu alimento aqui? Né? O que foi preciso para que isso chegasse até aqui? Quantas mãos realmente foram importantes para que esse alimento chegasse aqui? Né? Então a gente explora essa questão visual, a gente explora essa questão auditiva, como é que quais são os sons que acontecem quando eu estou comendo isso aqui. Então você realmente tem essa intenção, você tem essa curiosidade, você está realmente interessado, né, uma atitude mesmo naquilo que está acontecendo ali, naquele prato de comida. E aí você realmente faz esse exercício. Se a mente fugir várias vezes você fala, está tudo bem, é sem esforço, não preciso, nossa, minha mente fugiu, não posso, a mente não pode fugir. A nossa mente ela vai distrair, a gente vai estar no piloto automático. Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que diz que em torno de 47% do tempo a gente está no piloto automático. Nossa mente está ou no passado ou está no futuro. Então isso vai acontecer. Mas a boa notícia é que a gente consegue treinar a nossa mente para estar mais no aqui e agora. E a gente treina através dessas práticas informais e práticas formais. Eu já vou chegar nas formais. Falando um pouco mais sobre as práticas informais, imagina que, por exemplo, estava na praça aqui agora há pouco, né? E aí eu estava observando a paisagem. Tipo, eu já estive nessa praça antes, mas eu comecei a observar como se fosse a primeira vez que eu estivesse ali. Então, detalhes, as folhas, um pássaro que chega, aí já tem um som, né? Aí daqui a pouco eu trago a atenção para a minha sensação corporal,
sabe? Então, e tento ficar um pouquinho ali naquele estímulo. Então, por enquanto, deixa eu só observar a paisagem, deixa eu contemplar isso, né? Eu posso focar em alguma coisa também, depois eu trago atenção para a questão auditiva, e aí já volto para a questão corporal. Da mesma forma, eu estou sentado aqui neste momento, imagina que eu não estou em entrevista, ou mesmo estando também, em algum momento eu posso fazer isso, eu percebo que eu estou conversando com você, eu percebo o que você me perguntou, aquilo que é importante, mas eu posso perceber como é que está meu corpo nesse momento. Se existe alguma tensão, se existe alguma ansiedade, eu posso ajeitar o corpo. E eu posso perceber, trazer uma intenção de trazer tranquilidade para o meu corpo, relaxamento. Porque às vezes eu percebo uma tensão física, né? Não só isso, aonde eu estiver, às vezes na fila do banco, da lotérica, perceber que às vezes eu estou incomodado demais, apressado, porque a fila está grande, ou porque eu tenho que fazer algumas coisas, ou incomodado com alguma coisa que está acontecendo na minha vida, eu percebo isso, esses incômodos, não tenho a intenção de mudar isso, e volto gentilmente para aquele momento ali, e começo a prestar atenção no meu corpo, em pé ali, as sensações nos pés no chão. Nesse momento você pode fazer isso. Qual que é a sensação de perceber que os pés no chão, o bumbum sentado na cadeira, de tomar consciência da minha postura, perceber se tem alguma rigidez corporal. Se tiver, eu posso enviar o comando, será que eu consigo suavizar um pouquinho essa região? Se não conseguir, tudo bem, está relacionado a algumas questões mais implícitas que eu preciso entender, que eu posso pensar nisso também em algum momento, né? Então, essas são as práticas informais, Geraldo. Independente do que você estiver fazendo, você está consciente naquele momento, através das sensações corporais, através das sensações auditivas, sensações visuais, enfim, gustativas, sabe? E tem também as práticas formais. O que seriam as práticas formais? Basicamente, é um treinamento que é milenar, que são as práticas meditativas, né, que vêm do Oriente. Então, John Kabat-Zinn, ele vinha praticando essas técnicas e ele pôde colocar isso, pôde fazer os testes, né, e perceber que isso cientificamente faz sentido. Então, existem várias técnicas protocolizadas, né, que realmente contribuem para os diversos benefícios, como a gente vem falando aqui. E essas práticas, existem vários tipos de práticas. Existem práticas que você pode fazer sentado, existem práticas que você faz deitado, existem práticas que você faz caminhando, andando, né? São diversas técnicas. Vamos lá, Ivan, tem várias perguntas chegando aqui. Vamos colocar o pessoal na roda aqui, depois a gente vamos falar mais. Por exemplo, as duas primeiras aqui as pessoas não querem ser identificadas, não. Estar no estado de mindfulness ou extremamente focado nos sentimentos pode ajudar a superar momentos ruins na vida, pois quando estamos fazendo alguma coisa boa, o tempo parece que passa mais rápido. E se esse estado pode ser usado para ajudar outras pessoas atrelado à empatia? Com certeza, muito boa pergunta. Estar em estado de mindfulness facilita totalmente a empatia, porque a gente treina habilidades, né, como conexão com o outro, como estar presente para o outro. Então, neste momento, por exemplo, quando eu falo com você, eu tomo consciência se eu realmente estou conectado com você, se eu realmente estou presente nesse momento, porque às vezes eu posso estar olhando para você numa conversa e eu estou longe, eu estou pensando em outra coisa, nada a ver, você fala uma coisa comigo... Pensamento devagar. Devagar, né? Então, com certeza, quando você tem essa intenção de estar, né, no momento presente, conectado com o outro, né? Existem, por exemplo, como eu te falei, existe o Mindful Eating, que é o Mindfulness voltado para a alimentação, e vários protocolos que ajudam pessoas que têm alguma dificuldade alimentar. Existe também o que a gente chama de Mindfulness funcional, que treina essas habilidades de estar presente, de estar em contato com o outro. E aí, claro, primeiro eu treino comigo mesmo, ou seja, essas já são práticas fantásticas, onde eu paro, eu posso fechar os olhos, eu posso praticar de olhos abertos, caminhando, como eu falei, deitado. Então eu treino essa conexão comigo, esse contato comigo, esse estado de presença, né? E aí, naturalmente, eu vou conseguindo levar isso para as minhas relações, eu vou conseguindo ter relações de muito mais qualidade, eu vou conseguir com certeza ser mais empático, me colocar no lugar do outro, porque a gente consegue fazer o que? Dar um passo para trás para estar observando mesmo. Você não está mais
tão identificado com as sensações, emoções, sentimentos. E aí, a gente vê, por exemplo, essas técnicas e esse treinamento ajuda muito, e a ciência prova, e vários protocolos, que ajuda muito em pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, né? E outros transtornos, porque realmente quando você faz um trabalho bem direcionado, bem focado, né, pro contexto da pessoa, e a gente precisa entender, claro, o contexto também da pessoa, o contexto que ela está inserido, né, e todas as questões bem particulares. Então, todos os estudos têm provado, têm mostrado realmente muitos benefícios nesse sentido, de empatia, de cuidar das emoções, sabe, dos sentimentos e, com certeza, de transtornos mentais e adoecimentos também diversos. Muito bem, gente. Estou conversando com o psicólogo Evandro Alvimar, nosso convidado hoje aqui. Ele atende lá no edifício Daimo, na rua São José, no centro de Pará de Minas. No final, vou pedir, se ele quiser, vai deixar o telefone para vocês de contato aí. E você pode continuar participando pelo canal GR News Notícias. Você pode se inscrever lá no canal GR News Notícias. Se não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. Centenas de pessoas já se inscreveram. Se inscreva você também, porque vai ser muito bom contar com a sua participação sempre aqui, viu? E pode mandar suas perguntas também pelo WhatsApp. O nosso canal é o 999150644. O pessoal está interagindo conosco. Lembrando que esse conteúdo fica disponível logo mais, né, após o programa. Ele vai ser disponibilizado, fica aí no canal GR News Notícias. Você pode ver quando você quiser, aí no seu celular, tablet, computador, na sua Smart TV, da maneira que achar melhor, tá certo? E vamos para mais perguntas aqui, porque falei que tinha mais uma. A outra pessoa também não quer se identificar, está dizendo o seguinte, Evandro. Parte disso nós já falamos aqui. Hoje as pessoas estão cada vez mais multitarefas. Sendo assim, é mais difícil alcançar esse estado? Excelente pergunta também. Veja bem, nós vivemos numa sociedade, determinados empregos, eles exigem que a gente faça várias coisas, às vezes ao mesmo tempo, né? Inclusive, assim, de acordo com pesquisas, a mulher tem até mais essa habilidade do que o homem, de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, ela consegue estar de olho em tudo ao mesmo tempo. Então, a gente fala nesse sentido na questão sobre a qualidade daquilo que a gente está fazendo e de um estado mental diferente. Então, veja, eu continuo fazendo várias coisas, mas só que eu consigo fazer isso com mais atenção, com mais foco, né? E mais, com outro estado mental, porque até então, vamos pensar que essa pessoa multitarefa, ela faz várias coisas, mas com um estado mental de muita ansiedade, de muita pressa, estresse, né? Que inclusive o estresse é um veneno para o cérebro, ansiedade também, causa de muitas doenças, geralmente muitas doenças começam com estresse agudo, né? Então, essa pessoa multitarefa, ela consegue inibir essa área, como a gente falou do sistema emocional e o sistema límbico, mais especificamente as amígdalas, você consegue inibir aquela região e aí, naturalmente, você vai conseguindo fazer tudo, só que você vai fazer com mais criatividade, com mais foco, com mais atenção, com mais consciência, com esse estado mental de mais clareza, mais tranquilidade. Então, você pode produzir muito mais e realmente estar mais satisfeito, né, com a sua produtividade ali. Tudo bem, mais uma participação aqui da Sônia Naime. Boa tarde, ótima entrevista. Ô Sônia, um abraço, obrigado. Ela pergunta o seguinte: para conquistar uma mente plena, vai bastar os exercícios de fazer para o momento presente? E as pessoas agitadas, elétricas, precisam de algum remédio também ou não? Boa pergunta. Em muitos casos, a gente precisa fazer a avaliação se a pessoa realmente ela vai precisar de medicamento, né? Em alguns casos sim, em outros casos não. A gente precisa avaliar no consultório. Agora, você precisa realmente estar consciente daquilo que você está fazendo, como você está fazendo, né? Se você realmente está consciente, está presente, você vai conseguir dar uma resposta muito melhor, muito mais saudável naquele momento. Então, cada caso é um caso, você precisa realmente procurar um profissional, né, que possa te auxiliar nesse sentido, para que você consiga saber, né, de quais são os benefícios. Agora, alguns casos, apenas treinar as técnicas não vai ser suficiente. Você vai realmente precisar fazer uma terapia, né, para buscar compreender alguns reajustes que você vai precisar fazer talvez ali na sua vida,
né? Porque, por exemplo, eu particularmente eu pratico as técnicas há um pouco mais de 3 anos e meio todos os dias, e todos os dias mesmo. Mas às vezes eu preciso fazer alguns reajustes na minha vida, né? Então eu preciso mudar uma coisa aqui no trabalho, eu preciso mudar uma outra coisa aqui, eu preciso começar a desenvolver mais espiritualidade, talvez, né? Eu preciso começar a fazer alguns ajustes nas relações familiares e tudo. Então realmente eu preciso compreender o contexto em que eu estou inserido, o ambiente que eu estou inserido, mas as técnicas, as práticas, né? De alguma forma, elas podem ajudar a gente a olhar, né, a dar espaço para trás, para olhar assim, olha como é que está a minha vida, olha como é que está esse contexto. Eu preciso realmente fazer alguns reajustes, né? Mas as práticas formais e informais, porque tem o primeiro passo, a gente pode pensar só nas práticas formais. Eu pratico uns minutos ali todo dia, pronto, tudo a minha vida vai mudar. Não é assim. Tem as práticas informais também, que eu já incorporo a qualquer momento do dia que eu estiver fazendo, eu já consigo integrar essas técnicas. Já vai funcionar? Ainda não, eu preciso entender minha vida, eu posso fazer alguns reajustes, algumas mudanças, eu preciso entender o contexto que eu estou inserido. Às vezes, eu consigo, por exemplo, eu estou num trabalho muito estressante, eu consigo lidar melhor com aquele trabalho e tudo. Se eu não quero sair daquele trabalho e tudo, eu vou conseguir não adoecer, eu vou conseguir ter o mínimo de prejuízos possíveis, inclusive notar os momentos de satisfação e prazer naquele trabalho. Mas às vezes o que eu vou precisar é sair daquele trabalho, né? Então, porque realmente está me adoecendo e em alguns casos, hoje a gente tem aí acima de burnout, onde a pessoa chega ao estresse extremo, ao adoecimento extremo em função do trabalho, e em alguns casos a pessoa realmente fica incapacitada de trabalhar. Então a gente precisa avaliar. Evandro, você falou agora há pouco aí sobre estresse, você falou sobre ansiedade, outros mais, que isso vai, o processo vai gerando, né? E a pergunta da Sônia, ela é muito pertinente também, assim como a outra da multitarefa, que hoje está todo mundo assim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, tá todo mundo, a gente costuma dizer no popular, ligado 220, Sim. e aí isso nem sempre é bom, nem sempre é saudável, mas aí às vezes a pessoa não consegue, por vários motivos, encontrar o equilíbrio que ela necessita. Por isso que você acabou de dizer, de repente não vai ser só a técnica que vai resolver, até porque pode ser que a pessoa precise se reencontrar com ela mesma de uma outra forma, Sim. para depois focar naquilo que ela vai fazer no presente. Como é que esse treinamento, que pode ajudar, por exemplo, quem sofre aí do estresse, ansiedade, depressão, insônia, que são, hoje, a ansiedade eu falo que é a doença da moda, porque infelizmente todo mundo está dizendo que é ansioso demais da conta. Como é que o mindfulness, ou atenção plena, esse treinamento pode ser aplicado para ajudar no tratamento dessas questões? Sim, existem protocolos, né, diferentes, assim. Eu faço um treinamento muito voltado para as técnicas, mas é um trabalho de consultório, faço terapias em grupo também voltado para o propósito, treinamento de ansiedade, tudo. A gente precisa avaliar cada caso, mas estudos, né, têm comprovado e cada vez mais eu tenho percebido também nas práticas clínicas que essas técnicas ajudam muito na questão de ansiedade, estresse, depressão, como eu venho falado. Então, por exemplo, ajuda na questão da ansiedade associada a várias outras mudanças que a pessoa faz. Então, o que é a ansiedade, por exemplo? É uma pessoa que está preocupada com o futuro, né? Que é uma pessoa que vive no futuro, mas é uma pessoa também que pode estar preocupada com o presente, no presente, né? Às vezes uma pessoa com estresse pós-traumático, ela está muito preocupada no momento presente. E aí, como eu disse, o treinamento com as técnicas, junto com os conceitos, né, teóricos do mindfulness e junto com outros reajustes na qualidade de vida da pessoa, realmente vão trazendo todos os benefícios. E aí vai trazendo essa tranquilidade, vai treinando esse estado mental de mais tranquilidade, onde você continua tendo a sua vida, mas você tem mais capacidade, você tem mais criatividade e tudo mais. Muitos estudos também comprovam os benefícios para pessoas que estão em estado depressivo. No caso, claro, a gente precisa avaliar, porque cada caso é um caso e isso pode ter algumas consequências, né? Às vezes, depressão grave, a pessoa, como na pergunta anterior, realmente vai precisar de um medicamento, a gente vai indicar, e aí essa combinação, terapia com medicação, ela pode realmente se tornar muito eficaz, né? E pode potencializar ainda mais. Então, por exemplo, o que a gente percebe é que esses reajustes na qualidade, na vida da pessoa, junto com as práticas formais, práticas informais, junto com alguns casos a pessoa vai precisar de medicação, tudo isso libera, né, uma química cerebral. Estudos provam que
as próprias práticas em si, elas já liberam, por exemplo, uma química, né, neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina. Isso faz a pessoa realmente se sentir mais presente, mais conectada, mais feliz, dependendo do neurotransmissor, do momento, né, e tal. Então, você tem benefícios na depressão para as pessoas que praticam desta forma, porque realmente você consegue perceber e notar alterações químicas quando você está realmente praticando e seguindo ali os protocolos. E o estresse, como a gente falou, realmente algo um grande problema hoje em dia, porque eu já vi várias entrevistas assim de grandes profissionais mundiais, assim, médicos, doutores, falando assim, olha, na minha concepção, tudo começa com estresse, ou seja, o adoecimento começa com estresse. Você tem momentos de tensão no seu dia a dia, você vai tendo momentos de muito estresse, isso vai liberando muito cortisol no seu cérebro, no seu organismo, e cada vez mais você vai ficando viciado naquele estresse, naqueles hormônios ali. Então, chega um momento que você é como um jarro, assim, né? Vai colocando água e chega um momento que não cabe mais água e a pessoa começa realmente a adoecer. Em alguns casos ela vai ficar dependente de remédio, em alguns casos ela vai realmente ter um transtorno e aquilo vai seguir para a vida toda. Então a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, às vezes esperam adoecer para realmente buscar uma ajuda, buscar um tratamento, quando na verdade a gente pode pensar em prevenção, né? Quando a gente pode pensar em qualidade de vida, porque tudo que eu faço com uma qualidade, porque o estado mental me permite, né? Então, a gente precisa realmente, eu vejo muitas pessoas falando, vamos aproveitar a vida. Sim, aproveitar a vida, mas o que significa aproveitar a vida para você que diz isso, né? Em mindfulness a gente pode falar assim, vamos apreciar, e apreciar é diferente, porque você consegue saborear, você realmente se conecta mais com aquilo que você faz, você realmente está mais presente, e aí você vai ter muito mais saúde, muito mais qualidade de vida, porque você não se identifica tanto com os pensamentos negativos, com essa mente do piloto automático que é importante e é funcional. Porque geralmente quando a pessoa ela adoece, ela tem transtornos de ansiedade diversos, ela tem depressão, ela tem ali os pensamentos negativos e ela se identifica aqui, ela fica apegada com aquilo que ela pensa, sabe? Como se realmente fosse real. Ela não consegue soltar aquilo e ela começa a olhar para aquilo e aquilo que você olha começa a crescer. E aquilo vira realmente um problema, né? Então, a gente precisa realmente buscar o autoconhecimento e compreender no que a gente pode tornar a nossa vida melhor. Se melhorar só a insônia já ajuda muito, né? Se a pessoa já conseguir dormir, já é um grande passo, né? Porque você passa a noite em claro, ou dorme ali 15 minutos, acorda mais 2 horas, dorme mais... Não vai, né? É difícil. E quando a gente pensa na insônia também, a gente precisa pensar em todas essas práticas formais e informais e também nos reajustes. Porque, às vezes, pequenas coisas podem estar contribuindo para aquela insônia da pessoa. Como, por exemplo, às vezes está tomando café demais à tarde. Às vezes ela poderia fazer uma atividade física e aquilo poderia realmente contribuir para todos os reajustes que ela pode fazer, né? Então, a insônia, o tratamento da insônia, ela começa quando você acorda. Às vezes o sol que eu tomo, ele ajuda a produzir mais melanina e aquilo vai me ajudar a dormir mais à noite, um pouquinho de sol que eu tomo durante o dia. Então a gente vai pensando numa combinação de fatores, né? As próprias meditações elas vão contribuindo para esse cérebro, para esse sistema emocional estar mais tranquilo. E antes de dormir você tem várias técnicas ali também que pode te ajudar. Você pode praticar, não só antes de dormir, mas durante o dia você vai praticando, como eu falei. Técnicas formais, técnicas informais, e você vai desenvolvendo um novo estado mental. E aí você vai conseguir com certeza ter mais qualidade de sono. Muito bem, gente, tá vendo? Você vai aprendendo aos poucos aqui, vai pegando dicas diferentes, aprendendo um pouco mais para a gente melhorando nossa qualidade de vida. Agora, esse treinamento, Mindfulness, ou atenção plena, ele vai nos ajudar a relacionar melhor com a gente mesmo, para depois você ter uma convivência melhor com os outros, que às vezes precisa disso, né? Sim. Você precisa se encontrar primeiro para depois você abrir as possibilidades para ter um relacionamento mais saudável com os outros também, né? Sim, Geraldo. Muito boa pergunta. Veja bem, a gente observa muitos relacionamentos em termos de estímulo-resposta. É o toma lá, dá cá. E as pessoas, às vezes, elas gostam de bater no peito e falar assim, comigo é assim, toma lá, dá cá.
Então, o que acontece quando a gente se submete aos treinamentos, a gente realmente busca o autoconhecimento? Antes disso, quando a gente está envolvido aí nas tarefas diárias, né, na nossa cultura, com as nossas questões, tudo que acontece, a gente pensa, a gente pode chamar isso de estímulo, imediatamente a gente já responde automaticamente. Então, eu sou reativo, eu sou impulsivo, eu vou no automático, eu não penso para falar, eu não penso para fazer, né? Por quê? Porque é o nosso piloto automático mesmo. Com esse treinamento, a gente aprende o quê? A gente vai percebendo que acontece um estímulo, alguma coisa acontece importante na minha vida, antes de eu reagir, eu já respiro, e aí tem um espaço entre o estímulo e a resposta. Não é aquela coisa mais, estímulo e resposta. Falou, eu já fiz, já falei também. Já aconteceu alguma coisa, eu já pensei rapidamente. É claro que a gente tem essa habilidade, né, de ser criativo, de pensar rápido e de resolver várias coisas, mas só que em muitos momentos isso realmente nos traz problemas. Porque a gente, às vezes, dá passos que a gente poderia ter esperado um pouco mais. A gente toma decisões que a gente poderia pensar melhor e ser mais criativo. E mesmo quando a gente precisa tomar uma decisão rápida, nós conseguimos também ter qualidade naquele pensamento. Então, veja, aos poucos eu vou percebendo que acontece alguma coisa, eu já começo a esperar, eu espero um pouco mais e observo. Se antes eu já sou reativo, eu já critico, eu já julgo, eu já incomodo, eu já brigo. Não, agora eu espero um pouquinho. Tá acontecendo isso aqui, deixa eu observar. O que está acontecendo? Deixa eu perceber meu corpo, né? Quais são as sensações corporais aqui neste momento? Tá, agora eu consigo observar melhor a situação com esse distanciamento assim, deixa eu entender melhor isso que está acontecendo. Eu costumo dizer assim, imagina, quando acontecem situações, a gente fica muito identificado com o problema assim, é como se você não conseguisse ver mais nada, você só vê o problema. Aí com as práticas constantes, a gente vai conseguindo fazer isso aqui, Aí você vê que o problema está aqui ainda, mas agora eu já consigo ver outras coisas. Eu já consigo ver você, inclusive. E, inclusive, eu já vou conseguir ser empático, que a gente falou agora há pouco sobre a empatia. Porque com esse treinamento, a minha mente já está com mais clareza, com mais tranquilidade, eu consigo ter mais empatia. Você vê que o problema, o que aconteceu agora, o pensamento negativo, ele está aqui ainda. Mas eu já consigo ver outras coisas. Então, eu não preciso nem colocar essa mão para trás, tentar esconder do problema, fugir do problema, negar o problema. Não, o problema está aqui. Mas eu já consigo ter mais clareza, já consigo enxergar melhor. É o que muitos falam que é o burro de viseira, né? Só enxerga a frente aqui, porque coloca aquela viseira no animal para ele ir sempre à frente, né? Assim que faz? Exatamente. Então o pessoal faz muito. Aí você não tem possibilidade de abrir o leque, de ver outras coisas. Você só acredita naquilo que você está vendo, você só enxerga aquilo e mais nada, né? Exatamente. E tem vezes que você tem que expandir essa visão. E esse treinamento nos ajuda muito nisso. E expandir essa visão se trata de flexibilidade mental. Ao contrário da rigidez, da teimosia, da impaciência, né, da irritação, que é tão prejudicial para nós mesmos, que gera cada vez mais estresse e adoecimento, como a gente falou, os transtornos mentais, o adoecimento físico nascem do estresse, muitos deles, e quiçá todos, como tantos médicos dizem. E falando aí de problemas e tudo mais, o Mindfulness ou atenção plena vai nos ajudar a livrar também daqueles pensamentos negativos. Vamos pegar o exemplo do trabalho, para ficar num mais light, mais leve. Nossa Senhora, você já começa a semana, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo tudo. Será que eu vou dar conta? Não sei o quê. Calma. Vai fazendo, que no fim dá tudo certo, né? Exato. Agora, se você ficar só pensando que não vai dar certo, você acaba atraindo coisas negativas também com o seu pensamento, né? Tem que pensar nisso. Agora, o Mindfulness, ele ajuda nisso também? Com certeza. O que a gente vai aprendendo também, Geraldo, é que a gente não tem tanto controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, como a gente gostaria, né? Então, se eu falar para você assim, feche os olhos, Geraldo, e não pense no urso polar, não pense no urso branco. Tenta, por favor, não pensar nesse momento no urso branco. Se você fizer um esforço para não pensar, você vai acabar pensando nesse tal do urso branco. Entende? Então, da mesma indução, forma, né? É indução, exatamente. Agora, quando eu penso, eu não quero ter esse pensamento negativo, eu não quero pensar nesses problemas que eu tenho, isso está difícil, e você às vezes começa a lutar com isso, não vai dar certo, sabe? Você querer controlar emoções, sentimentos, pensamentos, você lutar, a gente tem essa tendência também.
a lutar contra pensamentos, sentimentos, emoções, né, negativas. E às vezes a gente quer se esquivar, que já é um outro caminho também, que é, eu vou tomar medicamento, eu estou tendo pensamentos negativos, eu estou tendo emoções negativas, eu não quero sentir isso, então eu vou tomar um medicamento. É claro que às vezes a gente precisa, realmente é preciso, claro, avaliar, né? Mas às vezes a pessoa ela precisa, na verdade, saber lidar com aqueles pensamentos, com aquelas emoções e sentimentos, né? Ela precisa realmente buscar um autoconhecimento para ela entender o contexto daqueles pensamentos, porque que eles estão ali, e qual que é a função deles, e como que você lida com eles. Então a gente tem essa tendência, ou eu vou lutar, vou brigar, não quero sentir isso, está difícil, a gente já viu que não vai dar certo. Querer não pensar em algo, você não vai conseguir, você vai pensar. E da mesma forma, querer fugir, eu vou tomar medicamento, eu vou beber até para me esquecer, também não é o caminho, porque a gente pode observar tantas pessoas, né, que estão tentando essas estratégias de lutar, de fugir, e elas não conseguem resultados. E por elas estar tentando há tanto tempo, elas seguem tentando as mesmas estratégias. É hamster, né? E na roda. Exatamente. Não sai do lugar. E quer um resultado diferente, né? Então, na verdade, a gente precisa buscar conhecimento, autoconhecimento. E aí sim, quando a gente consegue, tem essa intenção, tem essa curiosidade, a gente realmente vai aprendendo mais sobre como as coisas funcionam, como as emoções e sentimentos funcionam, como nós funcionamos, e aí a gente consegue fazer escolhas, né? Que embarca naquela questão da procrastinação que a gente falou no início também, que a pessoa às vezes vai levando, chega um momento que não tem mais o que fazer, muito o que fazer. Você precisa aprender estratégias para você lidar com aquilo que você construiu, que ou é um adoecimento, que de repente é irreversível, ou às vezes é um transtorno mental que pode, em alguns casos, também ser irreversíveis. As técnicas também podem nos ajudar a livrar de algum sofrimento? Com certeza. A gente vive hoje diversos tipos de sofrimento, as pessoas sofrem de todos os jeitos, né? E aí, existe o que a gente chama de sofrimento primário, que o sofrimento faz parte da vida, né, Geraldo? Desde que nós nascemos, a gente já nasce sofrendo. Você está ali na barriga da mãe, naquele conforto, a mãe respira por você, a mãe come por você, e você de repente é jogado no mundo, e aí você começa a chorar, porque é tudo diferente, e aquilo está gerando um certo sofrimento, aquela adaptação, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai passando por diversos tipos de sofrimento. Mas existe também o que a gente chama de sofrimento secundário, que é quando você aumenta esse sofrimento, você amplia a proporção desse sofrimento. Ou porque você não sabe lidar com suas emoções, sentimentos, ou porque você não sabe lidar melhor com você mesmo, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de ficar sozinhas, porque é difícil a própria companhia. E elas querem que o outro seja uma boa companhia, mas elas não conseguem ser uma boa companhia, né? Elas olham para o outro e elas veem o outro como pessoas difíceis, mas é como se elas estivessem olhando no espelho. Elas realmente são difíceis e elas não conseguem, às vezes, entender e lidar com isso. Tem muita dificuldade de ficar sozinha. Então, a gente precisa realmente buscar compreender esses diversos aspectos. É por isso que a gente fica muito ranzinza, muito cheio de coisa, e é preciso ser mais flexível. Exatamente. E aí, com essas práticas constantes, você consegue treinar com você mesmo, e tem muitas técnicas que você consegue treinar com o outro, sem o outro, inclusive, saber que você está treinando com ele. Tá tudo bem, assim, a pessoa, às vezes, ela está vivendo a vida e tudo, e ela tem dificuldade, ela continua vivendo do jeito dela, no piloto automático e tudo, mas você está sempre buscando, sempre procurando essa conexão, né? Então, a gente vai realmente tendo mais clareza, mais tranquilidade, a gente vai conseguindo viver com mais transparência, com mais tranquilidade, e a vida vai se tornando realmente mais interessante, porque até então a gente não tem tanta clareza do que é esse estado mental. Mas quando você começa a entender, a praticar, a estudar, você vai realmente percebendo os benefícios, né? E aí você vai conseguindo perceber como que em tantos momentos você era assim, meio ranzinza, você procurava problemas, dificuldades, né? Ampliava o sofrimento, e agora você já consegue, como eu disse, fazer escolhas, porque você está consciente, está presente, e você consegue escolher o que você faz com aquilo que está na sua frente ou com aquilo que fizeram de você, como diz Sartre. Né? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram de mim. Tem diferença, né? E muita. Agora,
Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou aí de práticas formais, práticas informais, citou um exemplo do banho, citou o exemplo da praça. Tem alguma que a gente pode dar uma dica aqui para quem está nos vendo agora ou vai nos ver em outro momento, de uma prática dessa, só para exemplificar que a pessoa ela pode aplicar isso e já notar a diferença? Tem sim, podemos praticar juntos? Bom, vamos lá, ué. Vamos praticar? Vamos lá. Quanto tempo nós temos? Não, já está estourado, Está mas estourado? vamos lá. Então vamos fazer uma prática bem breve assim. Gostaria que você sentasse numa posição confortável, com a coluna ereta. Toma consciência deste momento presente e vê o que te faz mais facilmente se conectar com esse momento presente. Se é a sensação corporal, os pés no chão talvez, ou os sons do ambiente, ou a temperatura. Escolhe alguma coisa que te faz estar consciente do aqui e agora. E fica prestando atenção um pouquinho nisso. É os pés no chão? É a temperatura do ambiente no corpo, no rosto? Agora nota que você está respirando. É algo que acontece desde quando você nasceu, até mesmo quando você dorme. E toma consciência que a sua barriga, nesse momento, ela está movimentando com a respiração, involuntariamente. Sem precisar mudar nada, sem precisar alterar nada. Você pode fechar os olhos um pouquinho e perceber as sensações aí na região abdominal. Se em algum momento a mente distrair, você pode começar a pensar, eu tenho outra entrevista, ou eu preciso fazer outras coisas. Nota que essa mente divagou, que você distraiu, e traz a atenção novamente, gentilmente, para a sensação abdominal. Toma consciência da respiração. Se tiver um desconforto, uma ansiedade, acolha isso também, está tudo bem. Não preciso mudar nada, é apenas observar. E se perceber que a mente divagou mais uma vez, você se distraiu, um julgamento, um pensamento, está tudo bem. Convide gentilmente a atenção para as sensações abdominais. E quando quiser, sem pressa, pode ir voltando, pode abrir os olhos, se conectando mais uma vez com o aqui e agora, com o momento presente. Tem jeito, né? Você buscar, conectar, existe muitas formas, como você falou, né? A gente faz as coisas muito no mecânico, né? Exato. Aqui não tem jeito, no meu caso, você foca em muitas coisas ao mesmo tempo. Na entrevista, você foca no tema que você está falando, como você falou, você pensa em outras coisas, mas se você quiser, você consegue focar só no momento presente também, né? Exato. Isso ficou claro agora. Você consegue fazer isso com mais qualidade, com um estado mental diferente. Em alguns momentos é importante, eu acredito que você faça isso, você tem umas pausas. Então, nestas pausas, você talvez possa ir na praça, você de repente pode ir no banheiro e tomar uma água com consciência. Então, essas pausas são as práticas informais tão necessárias e fundamentais para tamanha qualidade de vida que a gente pode nos proporcionar. Para a gente fechar, que nosso tempo já estourou mesmo. Qualquer pessoa, você já disse que vai depender do caso às vezes, né? Às vezes precisa de um remédio, aí já envolve psiquiatra também, é uma série de coisas. Mas, no geral, a grande maioria, qualquer pessoa está apta a treinar essas técnicas e se aprofundar mais do mal, na atenção plena e Sim, conseguir focar mais naquilo que está fazendo para render mais? De um modo geral, sim. É claro que a gente tem as exceções, é preciso realmente um profissional para estar avaliando, né? Mas, de um modo geral, a grande maioria, sim. Há raríssimas exceções, às vezes algumas crianças, por exemplo, excepcionais, que vão precisar também que os pais aderem ao tratamento, que realmente busquem também praticar e entender o que é o conhecimento. Em alguns casos,
as pessoas às vezes têm algum transtorno mental mais grave, mais avançado, é preciso aguardar talvez uma estabilidade, né, dos sintomas, mas de um modo geral isso tem sido benéfico, como eu falei, em diversos ambientes, em casa, no mundo corporativo, nas escolas. Então, é um conhecimento, é uma ciência que só cresce a cada dia. E é bom a gente aprender um pouco mais, né? Tenho certeza que muitos que estão nos vendo ou vão ver em outro momento já conheciam mindfulness, já sabia o que era essa atenção plena, já conhecia o conceito, mas tenho certeza que um monte de gente também não sabia o que era, de agora vai ver que às vezes a palavra é um pouco diferente do que a gente está habituado, mas é uma técnica que pode trazer muito benefício no seu dia a dia, isso é muito importante. Evandro, te agradecer muito por ter participado conosco, espero que você volte outras vezes, fique à vontade, deixe o seu contato, você atende lá no edifício Daibo, deixe o seu contato se você quiser, quem quiser posteriormente falar com você lá, marcar um horário para conversar, e aí cada um vai se entender lá da maneira que melhor convier para que ela ela possa buscar esse encontro consigo mesma, né, para ela conectar naquilo que está fazendo, conectar de uma forma mais enfática no momento presente, para depois ela também, como a gente disse, expandir a visão para que ela possa se conectar com o mundo exterior, com as pessoas, com a família, com o trabalho, com o que for, para que ela tenha mais qualidade de vida. Obrigado por ter vindo. Também agradeço, Geraldo, muito obrigado pelo convite. Vou deixar meu contato então, se alguém quiser entrar em contato pelo WhatsApp, telefone 37 99911 1502, 99911 1502, e também estou nas redes sociais, psicólogo Evandro Alvimar, o que precisar, estamos aí. E só reforçar que o autoconhecimento é constante, né? A gente aprendeu um pouquinho aqui, mas tem muitas técnicas, tem muito conhecimento, muita teoria que a gente realmente precisa buscar, e a gente pode ver muito melhor do que a gente imagina. Agradeço. Evandro Alvimar, psicólogo, ele que participou conosco aqui nessa primeira parte do papo com Geraldo Rodrigues, e falando aí, né, sobre o mindfulness, atenção plena. Agradecer o papo pela participação, a Verônica Vel, dizendo que foi perfeita a explicação do Evandro sobre o mindfulness, sobre a atenção plena. Obrigado, Verônica, e obrigado a todos que estão participando conosco.